Olá, hoje nós vamos tratar sobre o ponto 6 da nossa apostila, que vocês devem ter em mãos aí ou que vocês devem ter baixado. O ponto 6 que trata sobre a questão acreana e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Uma coisa importante a gente entender. Nas aulas anteriores, em que nós falamos a respeito do primeiro e do segundo ciclo da borracha, entre esses dois ciclos, você teve um processo, por exemplo, de melhoria e de desenvolvimento da região por causa do ciclo da borracha. Você tinha, no final do primeiro ciclo da borracha, a estrada de ferro já construída e consolidada. E para que ela servia? Ela servia para fazer o contorno das cachoeiras que vão de Santo Antônio até mais ou menos a região ali onde hoje é Costa Marques. Então ela daria, por exemplo, passagem para a produção da borracha que vinha das regiões do Beni, principalmente daqueles seringais da região do Beni dentro da Bolívia. Então era uma ferrovia que beneficiaria não apenas a economia local, a economia regional, mas também o escoamento da produção da borracha que vinha dos Andes, da região do Beni, que é da Bolívia. Dos Andes não, do Beni. Não se produz borracha nos Andes, mas na parte, por exemplo, de floresta amazônica, que pertence à Bolívia, que está contida dentro do departamento do Beni. Sobre essa questão do departamento do Beni, e sobre a maneira como se utilizou a mão de obra naquela época, a gente tratou isso na aula passada. Muito bem. A questão acreana e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que é o ponto que a gente vai tratar. Houve melhorias durante o período do segundo ciclo da borracha, a gente tinha tratado isso também na aula passada, na cidade de Porto Velho. A cidade de Porto Velho nasceu a partir do pátio da ferrovia Madeira-Mamoré. Aí você teve a questão da Revolução de 30, os trabalhadores da estrada de ferro estavam sem receber salário há muito tempo, teve toda uma questão. O segundo ciclo veio salvar a estrada de ferro. É claro que a estrada de ferro ela iria prestar um serviço para fazer, por exemplo, o transporte, da região, por exemplo, lá dos seringais ali na direção de Costa Marques e até mesmo da Bolívia, por que não, e o Brasil entrou no famoso acordo de Washington. Houve melhorias, houve, digamos assim, uma revitalização momentânea da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi importante para que ela voltasse a funcionar, e a pessoa responsável por isso foi o coronel Aloysio Ferreira. O coronel Aloysio Ferreira participou da Revolução de 30 e era uma das pessoas que colaboravam com Getúlio Vargas. Por isso, Getúlio Vargas, após a Revolução, deu a ele o comando da estrada de ferro e deu a ele, de certa forma, o comando político daqui da região, de Porto Velho. Ele se tornou o primeiro, só para vocês terem uma ideia, ele se tornou o primeiro governador do território federal do Guaporé, e foi uma das iniciativas para melhorar a estrutura, para poder até mesmo para melhorar o transporte da carga durante o período do segundo ciclo da borracha, da cidade de Porto Velho. Foi construído mercado, construído várias coisas aqui para poder dar o mínimo de, digamos assim, de infraestrutura para poder escoar a produção da borracha. E entre isso, você vai ter, por exemplo, o período em que o Aloysio Ferreira ele tanto comanda a estrada de ferro como também a cidade de Porto Velho, a capital do território federal do Guaporé. Foi criado em 1943 como uma das iniciativas do governo Getúlio Vargas para ajudar no processo de esforço de guerra. Foi um esforço de guerra na época para você ter essa matéria-prima em grande quantidade para os aliados, os Estados Unidos e Inglaterra, que eram os nossos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Esse é um ponto a ser entendido. E isso fez com que vários lugares pequenos que nasceram a partir das estações telegráficas, um casebre,
onde ficava um guarda que fazia a retransmissão das informações da estação telegráfica. Em torno daquele localzinho ali surgiram cidades aqui em Rondônia. Cacoal, Paraná, por exemplo, Ariquemes, né? Algumas das cidades importantes do estado de Rondônia surgiram a partir da estação telegráfica. E para que servia a estação telegráfica, professor? Ela foi construída para dar comunicação à estrada de ferro. Isso lá ainda na década de 10, né? Em 1912, o Rondon ele vai ligar a cidade de Cuiabá até Santo Antônio do Rio Madeira, Porto Velho, né? Aqui. Trouxe a estação telegráfica até Porto Velho para que pudesse ajudar nas comunicações da empresa, né? A empresa qual é, professor? A Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Chamava-se Madeira Mamoré Highway Company, né? Então ela cumpria uma função, essa estação telegráfica, né? Isso foi uma das melhorias. E muitas melhorias foram feitas na cidade em função do esforço de guerra na época. Tá, agora voltemos à questão do Acre. Vamos lá. Para compreender, vamos acompanhar pela apostilazinha de vocês. Se vocês pegarem aí a página 6 do PDF ou a própria página da impressão, que é a página 28, a gente dá continuidade lá no tópico 6, tá bom? Vamos lá, questão acreana e a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Para compreendermos a questão acreana, devemos retroceder ao século XIX e verificarmos as relações diplomáticas e comerciais envolvendo Brasil e Bolívia, que, diga-se de passagem, eram boas relações comerciais, sempre foram. Um importante marco diplomático foi o Tratado de Ayacucho, 1867. O que o Tratado de Ayacucho, 1867, previa? Vocês sabem? É bom saber. Sabe por quê? Porque geralmente cai na maioria dos concursos públicos, inclusive concursos públicos fora do nosso eixo aqui de Rondônia. Em vários lugares fala, porque ele é um dos tratados importantes. São um tratado internacional entre Brasil e Bolívia. Tratado de Ayacucho, 1867. Mas nós já vamos saber o que dizia o Tratado de Ayacucho, tá bom? Vamos lá. Promovido dentro do contexto da Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870, o Brasil, em função da conjuntura da guerra, precisava se aproximar da Bolívia, o que ocorreu quando da aprovação deste tratado, que também ficou conhecido como Tratado de Navegação, Amizade, Limites, Fronteira e Extradição. Certo? A Bolívia, por sua vez, concedia um vasto território que percorria a margem esquerda do Rio Madeira, entre Calama, a jusante do Rio Madeira, um povoado de Humaitá, a montante do Rio Madeira e Vila Murtinho, hoje Vila Nova do Mamoré. Antes do tratado, a margem esquerda, referente ao trecho citado no Rio Madeira, era então boliviana. Então, toda essa área que a gente compreende indo aqui em direção à Costa Marques pertencia a partir desse trecho aqui, ó, de Vila Nova, lá de Vila Nova do Mamoré, né, até mais ou menos onde fica o distrito de Calama, que fica na região próxima até chegando próximo ali ao Humaitá. Toda essa região, essa tira, uma grande tira, né, de terra, pertenceu à Bolívia. E aí, pelo Tratado de Ayacucho, passou a pertencer ao Brasil. Por que a Bolívia abriu mão desse território? Porque estava meio fora do eixo deles. Os bolivianos, eles são, antes de tudo, um povo do altiplano, um povo dos Andes. Essas terras estendendo aqui embaixo aqui não interessava para eles, porque, primeiro, eram regiões de inundação, né, de rio inundável. Então, para eles não era interessante essas terras. Então, eles abriram mão pelo Tratado de Ayacucho. Só que, assim, tem um outro detalhe. Esse Tratado de Ayacucho, ele veio favorecer também a Bolívia no seguinte, porque, assim, ela cedeu essas terras para o Brasil, mas não cedeu à toa. Tinha uma razão pela qual ter cedido. O Tratado de Ayacucho, ele veio resolver um problema que a Bolívia tinha com o Peru por causa da época da Guerra do Paraguai. A Bolívia ficou sem saída para o mar, na famosa Guerra do Chaco. Ali foi desdobramentos da época da Guerra do Paraguai, né? Então, o que aconteceu ali naquele contexto?
a Bolívia ficou presa dentro do seu território. Ela não conseguia sair para canto nenhum, só se voasse, né? Pedisse autorização de espaço aéreo, mas isso não existia ainda. O avião ainda não existia de maneira comercial, nem militar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse acordo com o Brasil, e o Brasil cedeu passagem pelos seus rios, e daqui, só vocês voltarem aqui no que diz o tratado, né? Ó, é um tratado de navegação, então deu à Bolívia o direito de navegar pelos nossos rios, o Rio Madeira, o Rio Mamoré, o Rio Guaporé, para eles poderem ter saída para o mar, entende? Não só o Madeira, também o Rio Amazonas. Aí eles navegavam, só que assim, eles teriam que ter bandeira do país deles para serem identificados pelas autoridades brasileiras, entendem? É por isso que até hoje, quando você vai lá na fronteira, você tem a voadeira lá com a bandeirinha do Brasil e bandeirinha da Bolívia, para saber de qual a nacionalidade que cada um é, entendeu? Não é porque não, é porque existe um tratado e isso precisa ser respeitado, tá? Não pode navegar sem bandeira. Isso acontece em regiões litorâneas também, é porque talvez alguns de vocês talvez não tenham visto ou prestar atenção nos filmes. Eu, por exemplo, já vi ao natural. Você vai, por exemplo, numa região portuária, os navios ou barcos, eles precisam, quando eles saem do porto, precisam estar com bandeira hasteada, dizendo de que país que eles são, entendeu? Mesmo que esteja no Brasil, tem que ter bandeirinha do Brasil lá no barco, não pode estar sem não, porque precisa ser identificado. Ele precisa ter o prefixo dele embaixo ali e o nome do barco, da embarcação, que é o que a Capitania dos Portos exige, a Marinha exige, Marinha do Brasil. Vários lugares, isso é um tratado internacional, não é só o Brasil, todo mundo faz isso, tá certo? São tratados internacionais que regem. Perdão, vamos lá? A Bolívia, por sua vez, concedia um vasto território, a gente já viu isso aqui, né? Aí diz assim, outra questão importante também no tratado era que já se negociava a construção de uma estrada superando as cachoeiras e corredeiras do Madeira. Vocês sabem muito bem que daqui de Porto Velho, da região de Porto Velho até Costa Marques, tem vários trechos encachoeirados. E de Porto Velho em direção ao Maitá, não. É rio navegável, não tem cachoeira. Daqui até chegar lá na embocadura do Amazonas, dentro do oceano, não tem mais cachoeiras. É tranquila a navegação, né? O único problema é daqui. Então, havia necessidade de se construir uma estrada de ferro para poder ajudar na questão. Só que isso só ficou no... Depois a gente vê. Só que aí houve os interesses internacionais. Os interesses internacionais eram de que eles queriam explorar a região dos seringais da Bolívia, um tal de Bolivian Syndicate, uma empresa, grandes empresários ingleses se reuniram, né? Ingleses e americanos se reuniram, né? Para poder explorar essa matéria-prima. Só que tinha um problema. Como é que ia ficar transportando, como vocês viram na nossa aula passada, como que ia ficar transportando borracha em canoa? E um barco parado lá 1 mês esperando. Não dava. Tinha que ter um processo para carregar a borracha mais rápido. Então, como que ia fazer isso? Bom, havia um meio e esse meio era difícil e precisava de dinheiro. E aí tinha lobby, e aí tinha toda aquela situação que o capitalismo mostra, né? Nós vamos tratar disso dentro da construção da ferrovia, eu vou falar a respeito disso. Mas, por enquanto, sobre a questão do Acre, esse foi o acordo. O território do Acre ficaria para o Brasil, desde que o Brasil, em contrapartida, pagasse um valor que somava-se à quantia de 2 milhões de libras esterlinas e mais a construção de uma ferrovia para contornar os trechos encachoeirados. Esse foi o acordo firmado entre eles. Mas assim, o Brasil lá no começo ele não tinha muito esse interesse, não tinha interesse no Acre. Ele tinha muita terra, para que eu gastaria 2 milhões de libras esterlinas para construir uma ferrovia, para pagar uma indenização por uma terra que não era do meu interesse e construir ainda uma obra caríssima, que era uma ferrovia que teoricamente ligava nada a lugar nenhum. Não é algo para se pensar? O imperador não estava errado, ele estava certo de pensar sobre isso. Mas aí, o que aconteceu?
os lobistas internacionais, né, os caras do Bolivian Syndicate, disseram, olha, o senhor precisa ver que é uma questão de desenvolvimento econômico e tal, aquela coisa toda. Então eles venderam a ideia. Eles eram donos dos seringais, de explorar os seringais. Quem precisava da estrada de ferro era eles. Não era eles que deveriam ter construído a estrada de ferro? Não é assim que preceitua o liberalismo? Né? O Estado não tinha, ele não ia impedir de construir a estrada de ferro. Ele só não tinha dinheiro para gastar com isso, o governo brasileiro. O governo brasileiro não tinha dinheiro para gastar com isso, tinha outras prioridades. Né? Assim mesmo, o governo brasileiro foi convencido a comprar, criar uma dificuldade para o Brasil para vender uma facilidade ao Brasil. Porque assim, o que acontecia? Desde 1870, houve uma grande seca e uma grande fome no Nordeste. Isso era muito comum. Mas centenas de milhares de famílias saíram de lá do Nordeste e foram viver no Acre. Então você tinha uma população no Acre muito mais de brasileiros, nordestinos, né, do que necessariamente de bolivianos. E isso sim comoveu o imperador Dom Pedro II. Ele disse, mas tem muito brasileiro lá, como é que eu faço? Aí ele foi instruído, não, majestade, temos condições de arcar com a construção da ferrovia, temos condições de pagar esses valores e tudo mais, né? Isso ligado aqui, ó, antes de mais nada, a questão do Acre, não estamos diretamente falando ainda da ferrovia, tá? Vamos até a questão do Acre. Então a questão do Acre foi essa, o governo brasileiro ficou com o Acre em troca de 2 milhões de libras esterlinas e a construção de uma ferrovia que contornasse os trechos encachoeirados que iam, claro que no documento não estava dizendo isso, vou dizer à luz do que a gente vive hoje, que ligava Porto Velho a Guajará-Mirim. Não tinha Porto Velho e Guajará-Mirim na época, né? Tinha a região geográfica lá que eles colocaram, os geógrafos da época identificaram. Mas uma estação está aqui e a outra final está lá em Guajará-Mirim. É isso. Professor, muito simples, construir a ferrovia. Por que essa polêmica toda? Porque essa polêmica envolveu um território remoto, longe de onde estava a sede do governo, que era no Rio de Janeiro. Envolvia a questão de milhares de pessoas, de vidas que viviam aqui e que não necessariamente no começo o governo brasileiro precisava ter arcado com esse dinheiro, com esse recurso, com essa fortuna para construir, nem para ficar com o território e nem para construir essa ferrovia. Foi um empreendimento, o governo brasileiro bancou o empreendimento para um grupo estrangeiro e que teve pouquíssima valia, tanto que eles abandonaram a ferrovia e deixaram a ferrovia abandonada anos depois. Eles abandonaram e foram embora e largaram aí, e o governo brasileiro assumiu dívidas, assumiu encargos sociais e assumiu os funcionários da empresa que ficaram aí precisando de ajuda. E isso não demorou muito para acontecer. Se em 1930, quando acontece, eu falei para vocês, né? Em 1930, quando acontece a Revolução de 30, o coronel Aloysio Ferreira é designado para cá para poder comandar a ferrovia. Só para vocês terem uma noção de como que as coisas são complicadas. Então esse empreendimento ele não foi feito para o bem da sociedade local, não foi feito. Nunca perguntaram nada a ninguém, nunca fizeram nada para ninguém em si aqui. Ela servia para contornar os trechos encachoeirados, passar com a borracha, colocar nos navios e Europa. Pagar malemalha os impostos ali, tudo bem. E no dia que não serviu mais, eles foram embora e deixaram a ferrovia aí, para o governo brasileiro se virar. Isso aconteceu. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Vamos lá. Importante a gente saber. O tratado... Que tratado foi esse? O Tratado de Petrópolis de 1903. Vão lá no rodapé da página de vocês e grifa isso lá.
Tratado de Petrópolis foi o que define a questão do Acre. O Acre passa a pertencer ao Brasil. O Brasil paga 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia. E outra, o Brasil não tinha esses 2 milhões de libras esterlinas, nem o dinheiro para construir a ferrovia. Quem foi que emprestou? Os banqueiros que representavam o Bolivian Syndicate. Tá certo? Quando eu falo aqui para vocês, quando eu dou uma alteradinha, não é... Eu quero que vocês entendam a história desse país. Quero que vocês entendam quanto que o Brasil é tapeado e passado para trás pelo capital estrangeiro. E essa ferrovia, ela podia estar servindo aos nossos interesses, tá lá, virou um monte de sucata, ferro velho, ninguém liga. Não poderia ser uma ferrovia para fins turísticos? Não poderia ser uma ferrovia que fizesse a viagem até Guajará-Mirim? Entendeu? Será que realmente não dá lucro? Eu acho que dá. Em vários lugares do mundo isso existe. O Brasil ele não tem respeito pelo patrimônio cultural, porque ele acha que nem tem patrimônio, mas tem. Tem. Esse é patrimônio. A importância que ele teve, né? Sobre a questão do Acre, para a gente fechar, o Tratado de Petrópolis previa isso, previa que o Brasil construiria uma ferrovia para contornar os trechos encachoeirados da passagem para a Bolívia, para o mar, já que ela tinha perdido suas terras na Guerra do Chaco, sua passagem, né? E aí, além disso, deveria pagar a Bolívia a título de indenização pelas terras do Acre um valor de 2 milhões de libras esterlinas. Isso foi previsto pelo Tratado de Petrópolis, né, e pelo grande homem que foi o Barão do Rio Branco, tá? Que era ministro de Relações Exteriores do governo da época, do imperador Dom Pedro II. Inclusive hoje, para você entrar na carreira, por exemplo, de diplomacia, você passa pelo Instituto Rio Branco, tem o nome dele, pelo grande homem que ele era. Tá? Um dos maiores diplomatas do mundo, um homem reconhecido. Ele atua em várias causas, em vários momentos da história da humanidade. Ele foi chamado para poder conciliar, para poder equilibrar as relações, senão tudo terminava em bala. E a diplomacia, ela é isso, ela tenta esgotar o máximo possível a capacidade de negociação. Vamos negociar o que é bom para você, o que é bom para mim, o que eu posso e o que eu não posso, o que você pode e o que você não pode. Tá bom? Vamos negociar para ficar bom para todo mundo. Só que o Brasil, por exemplo, fez uma boa negociação para a Bolívia e ele assumiu toda a responsabilidade de pagar tudo. Então, nesse caso, não foi, só que o Brasil sempre viu as coisas por esse lado. Eu vou assumir porque eu tenho condições de pagar. Eu não tenho como pagar agora, mas eu tenho condições de pagar. Então o Brasil sempre teve essa característica, né, de solidário. Muito bem. Continuando lá, vamos adiante na próxima página, vamos falar um pouquinho sobre a questão da borracha, porque é o que movimentou a construção da ferrovia, né? Com o advento da borracha, milhares de nordestinos foram aliciados com o objetivo de resolver o problema da falta de mão de obra nos seringais. Aliciados não, praticamente sequestrados, né? Porque você tá lá, passando fome, sem ter o que fazer. Você simplesmente, o cara chega lá, inventa um monte de mentira no pé do seu ouvido e você vai. Você precisa trazer comida para sua família, ou se alimentar, né? Ou cuidar da sua vida. Você não tem emprego, não tem o que comer. Então, muitos se submeteram a essa situação de vir já devendo passagem, né, a hospedagem, né, para o seringal. Então você já entrava devendo e devendo muito, né? E você não poderia sair de lá do seringal enquanto você não pagasse a dívida que o dono do seringal alegava que você tinha. E isso é muito complicado. Isso aconteceu só nesse caso? Não. Na história do Brasil está cheio de relatos. Isso aconteceu com os italianos quando eles chegaram aqui, com os japoneses também. Eles fizeram isso com os italianos, com os japoneses, com os alemães que vieram para cá no século XIX para trabalhar não nos seringais, mas nos cafezais do Vale do Paraíba. Isso aconteceu. Teve novela da Globo que já relatou isso um monte de vezes. As novelas da Globo de época que falam sobre isso, sobre a região do Vale do Paraíba, da produção do café.
quando eles precisaram substituir os negros, né, que foram libertados, por essa população. Que é outra coisa que eu acho atroz. Que é engraçado, né? Você, um dia o cara é escravo, no outro dia ele é livre e ele vai embora. Por que você não chamou todo mundo para conversar e não organizou direitinho o processo? Entendeu? Olha, pessoal, foi mal, 400 anos de escravidão. Quem quiser ficar, pode ficar. A partir de agora, a relação vai ser diferente. Entendeu? Você vê como que o brasileiro, o brasileiro poderoso, ou a classe média brasileira, desde cedo era mal intencionada, sempre foi mal intencionados. São mal intencionados. Não custava ter dito, olha, o João, Joaquim ou José, fica aqui comigo, a partir de agora não tem mais pelourinho, não tem mais senzala, não tem mais ferro, né? Agora é o seguinte, eu vou pagar X valor para vocês ficarem aqui trabalhando. Vocês querem ficar aqui ou ir para a cidade? Lá na cidade não tem emprego para vocês. Eu faria isso. Acabou. A partir de agora não tem mais negócio de manga com leite. Você pode comer manga, pode tomar leite. Tem perigo nenhum não. E outra, não vai ter só víscera de porco e de boi não, para comer feijoada não. Vai ter carne mesmo. Vocês, parte do trabalho de vocês vai ser na semana, vai ser na roça, outra parte vai ser para vocês produzirem comida e alimentação para vocês, tá bom? Aí uma partezinha vocês passam pra gente, porque a gente precisa também, né? Que aí vocês pagam como se fosse do uso da terra, tá bom? De cada 10 sacos de arroz que vocês produzirem, um é para mim, me paga um. Um de milho também, porque aí para cuidar das minhas criações, tá bom? Não era um bom negócio? Você continuava com a sua situação ali, entendeu? Não, mas não. Tem que arrancar o fígado das pessoas, né? O Brasil é inacreditável. Quem consegue alguma coisa na vida, ele passa a ter aquela seguinte ideia. Não, vou nada. Vou cobrar aluguel do tapiri que ele mora. Né? Se não for para arrancar o fígado do cara, não tá bom, né? Não tem, por isso que lá na frente o Getúlio faz a CLT, porque era para tentar diminuir essa forma violenta das relações de trabalho que tinha no Brasil. A menos que você seja um empresário muito rico e poderoso, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. É aquele cara, aquela senhora que você vai na casa dela para limpar a casa dela, para limpar a casa dela. Aí tem uma trouxa de roupa imensa lá, ela quer que tu lave a roupa, que tá mais de semana lá fedendo a podre, quer que lave a varanda do lado de fora, que não é mais a casa, e quer que lave o carro, deixe o carro limpinho, encerado. Você consegue entender a classe burguesa do Brasil? A classe poderosa do Brasil? Extremamente cruel, tá? Então, isso tudo a gente tem que pensar, a gente tem que imaginar, olha, não tem condições. E isso tá lá atrás, aqui eu tô falando disso, ó, é a primeira coisa que aparece no texto, é isso. Primeira coisa que aparece no texto, aqui ó, milhares de nordestinos foram aliciados. Um bom dicionário vai te dar o conceito de aliciado. Aliciado é você ser enganado, ser envolvido numa trama da qual você vai ser prejudicado. Aqui, os pobres coitados chegavam acabados, farrapados, famintos, doentes, mal vestidos. Precisa de mais? Aqui, rapidamente distribuído para as colocações, nome dado aos locais onde eram assentadas as famílias. E era um lugar distante, 30, às vezes 20, 30 quilômetros do barracão. Que até, o Seringal era imenso, né? O Seringal é uma área imensa. Não sei quantos hectares de terra, muito hectare de terra. 200, 300, 600 hectares de terra, muita terra. Tá aqui. As terras que um dia se chamaram Rondônia começaram a receber pessoas, as margens dos rios foram ocupadas Guaporé, Mamoré, Madeira, Cabixi, Piolho, Corumbiara, Jamari, Jaci, Paraná, Jaci, Machado, Rio Machado e o Pimenta. Todas as margens de rio. Eu, por exemplo, sou um estudioso de seringais. Eu sei, eu estou falando isso de causa, de conhecer, de estudar sobre soldados da borracha,
e sobre seringueiros. Eu trabalhei com isso durante mais de 10 anos, eu estou trabalhando com isso. Né? Ainda escrevo alguns artigos sobre isso. O Jamari, por exemplo, é a minha área de pesquisa. São as seringais do Jamari. A grande parte deste contingente humano expande as fronteiras ocupando o atual território do Acre. Naquela época pertencente à Bolívia. Os bolivianos impotentes para impedir a invasão brasileira associam-se ao grupo econômico de europeus e norte-americanos, fundando o Bolivian Syndicate, que se encarregaria de garantir o domínio boliviano no território e explorar os recursos naturais pelo prazo de 10 anos. Eles alugaram a Bolívia, né? A região do Beni, principalmente. Os empresários brasileiros decidem enfrentar a ameaça apresentada por tão poderosa associação. Em maio de 1899, aproveitando a madrugada, o navio de guerra norte-americana Wilmington parte do porto de Belém e ilegalmente navega o rio Amazonas acima rumo ao Acre. O navio é interceptado perto de Manaus e o governo brasileiro protesta junto ao governo dos Estados Unidos, provocando uma deterioração das relações entre os dois países. Foi o primeiro incidente diplomático entre Brasil e Estados Unidos, tá? No dia 14 de junho de 1899, com apoio de políticos e empresários amazonenses, o aventureiro espanhol Luís Galvez Rodrigues de Aria, à frente de um exército de boêmios e artistas de teatro, ocupa o território e funda o Estado Independente do Acre, sendo deposto no final do mesmo ano por uma flotilha da Marinha Brasileira. Era uma demonstração um tanto burlesca, é certo, das intenções dos empresários amazonenses. Em 1902, se iniciou a Revolução Acreana, quando os brasileiros iniciaram uma revolta comandada por um militar brasileiro chamado Plácido de Castro, que na realidade ele era engenheiro agrimensor. Ele estava cortando terras na região do Acre. E daí, como ele era habilidoso, ele era um oficial do Exército Brasileiro licenciado, ele juntou um grupo, esse grupo que tinha sido, digamos assim, debelado lá no começo, e juntaram um novo grupo e fizeram um levante contra a Bolívia. Só que isso não deu muito certo. E aí, dessa vez, o governo brasileiro interferiu, conforme a gente já disse. O governo brasileiro entrou nessa para tentar resolver antes que houvesse um incidente entre o Brasil e a Bolívia que ceifasse muitas vidas de pessoas, né? Uma guerra civil, uma guerra internacional por causa disso. Então, o próprio governo brasileiro entrou e resolveu a situação e aceitou a construção da ferrovia. Agora, sobre a ferrovia, nós vamos falar mais diretamente daqui a pouco no nosso próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouco.